dia, vlog. Pois bem, enquanto eu vou fazendo a minha básica maquiagem, nós vamos conversando e o tema deste vlog será como manter o foco. Porque é muito importante nos dias de hoje nós mantermos o foco naquilo que nós queremos para nossa vida. Porque está tudo tão difícil, tem tanta coisa acontecendo para nos tirar, nos roubar a atenção, que eu julgo ser importante falar sobre isso, sabe? Como manter o foco em um mundo tão fragmentado como esse, onde tudo e todos são treinados para roubar a atenção, para nos desviar do caminho que nós devemos seguir. E um exemplo rápido aqui, só para vocês perceberem como o nosso foco ele está ruim, ele está problemático mesmo. Eu não estou mais ativa no meu Instagram, mas o Dan, frequentemente, ele me manda alguma coisa por lá e me pede para mim ir olhar. E às vezes, olha o que acontece, eu tenho certeza que acontece com você também, porque eu vejo isso acontecendo com outras pessoas. Abre o Instagram, é para ir na conversa dele e ver o que ele mandou. Mas aí, às vezes, o primeiro post ele é interessante, aí você vê. Aí, às vezes, uma pessoa que você até gostaria de ver ali, que postou nos stories, tá sendo ali uma das primeiras, você para e vê. Às vezes, mais de uma pessoa te mandou ali o direct e você quer ver, e no caso o Dudan ali não seria o primeiro que aparece. E aí você desvia a atenção e não lembra nem por que você abriu o Instagram. Por quê? Porque o nosso foco está muito ruim, nós estamos muito dispersos e tudo meio que foi desenvolvido e criado para isso mesmo. Não sei se vocês já viram aquele documentário, O Dilema das Redes Sociais. Pois bem, eu acho interessante ver com essa visão mais intencional. É interessantíssimo perceber como tá tudo muito fragmentado. Eu acho que a palavra, assim, a melhor palavra pra descrever. Gente, muito incompreendida no meu estilo. O que você achou, boy? Contagem não está preparado pra isso. Eu deveria estar usando isso aqui, tipo, São Paulo, Nova York. Aí eu acho que onde eu moro não tá dando. Não, sério. Então não vai aqui no lugar errado. Apresento vocês o melhor vídeo. Foi quando isso aí? 2024. Gente, olha só, hoje é dia de exibição das panelas, tá bom? Ó, belíssima, claro, com o nosso almoço perfeito. Tio, faz o break aí pra nós. A tarde inteira fazendo break.
Ela e a amiga dela nova, gente. Mora uma polonesa aqui de frente. Aí como é Dia das Mães, a Thaís vai lá dar uma lembrancinha pra ela. Ela é mãe de 2. Tô filmando aqui só pra não dar muito na cara, né? Nem sei se ela vai aparecer. Muito fofa, né? Minha esposa. Ela tá brincando com o filhinho dela. Fofo demais. Ela tá aprendendo. Ela já aprendeu português, né? Com o Duolingo. Thaís vai contar a história melhor. Gente do céu, eu tô horrorosa, mas assim, eu preciso falar, né? Treinei, não gravei nada. Gravei o recebidinho, né? Café chegou aí, finalmente. O meu de vanilla tinha acabado e eu tava tomando do Dan, que é doce de leite ela já tinha. Não sou tão fã. E dessa vez eu pedi o original e o vanilla. Eu nem gosto muito do original, mas eu tava achando já o vanilla muito leve, muito fraco. Sem tanto gosto assim de café. Eu falei, e se eu comprar e misturar? Vai que fica bom. Ainda vou testar hoje, tá? Hoje, depois do almoço, quem sabe? Porque ainda tem muita coisa pra fazer. Tô terminando a faxina aqui em casa. Falta só terminar essa parte aqui da cozinha. Ideia louca. Eu lavei, assim, todas as janelas. O escritório, eu realmente lavei, assim, tudo, sabe? O chão. Pois é. Troquei o dia da faxina aqui em casa. Eu faxinava na sexta, agora eu tô faxinando segunda. Por que eu fiz isso? Final de semana todo mundo vem aqui em casa. E acaba que Laura vem, corre, brinca, aí faz muita coisa na cozinha. E aí na segunda-feira eu meio que tava faxinando de novo. Falei, não faz sentido eu fazer isso 2 vezes na semana, né? Não tem nem tempo pra isso. Então eu troquei. Ao invés de faxinar na sexta, eu faxino na segunda. Que aí todo mundo já fez o que tinha que fazer, eu faxino e a gente mantém aqui durante a semana. Tô achando perfeito, é a segunda vez já que eu faço isso. Depois tem que fazer unha ainda. Vou pintar de claro novamente. Tô morrendo de fome, doido pra almoçar já. Não sei se tá dando pra ver o arranjo aqui atrás. Pode ser que esteja, pode ser que não. Mas eu quebrei todos os vasos de flores daqui de casa. Tinha 3, não tem mais nenhum. Só desses pequenininhos, sabe? E, portanto, esse buquê que eu dei minha mãe ontem, tá nesse super vaso aqui, que é gigantesco, e em cima da mesa. Tá muito desproporcional. Fiz até um pedido e vai chegar, acho que quarta-feira, se eu não me engano. Mas, enquanto isso, tá aqui. Eu tinha deixado no chão, porque esse vaso é muito grande, mas a minha mãe não aceitou. Mas tá muito desproporcional, sabe? Eu tô querendo dar um jeito. Mas acho que vou dar um jeito só quando o outro chegar, né? Só pra vocês entenderem, só essa parte aqui, ó, daqui até aqui, ou até aqui, não lembro agora, tem 30 centímetros, tirando o pé dele. Então é gigantesco, tá muito ruim. Mas as flores, assim, estão tão bonitas. Não tá tanto assim mais não, hein? Eu achei que tava. Mas enfim, eu acho que até o outro chegar vai ficar bom. Ó, essa parte aqui tá bonita. Porque assim, você não consegue nem ver, né, de tão grande que é o vaso. Ai, quase que eu caí, gente. Quer saber? Minha mãe tá cheia de flor, tá? Mas ela queria deixar isso aqui. Eu vou colocar aqui assim. Deixa eu ver se vocês vão perceber o tamanho do negócio. Ficou maior que o braço do sofá. Tá da altura do sofá. Tão grande. Vai ficar aqui. Porque, como eu falei, o que mais tem é planta. Então essa daqui eu vou tirar daqui. Vou deixar em cima da mesa. Essa orquídea já tá aqui, já tem um bonzinho tempo. Mas assim, linda, belíssima. Ainda tem um lírio lá na frente, tá? Olha que perfeição. Nossa, o cheiro de lírio que tá aqui tá, assim, sensacional. E então, vlog, nem fui pra academia hoje porque com esse machucado aqui, quando eu dobro assim, ó, já dói. E hoje era dia de braço, não ia dar certo treinar. Mas aí agora eu vou aproveitar, né, que tem esteira e fazer uma caminhadinha ali. Mas eu não faço ideia de como que eu vou fazer um curativo aqui, sabe? Mas tá doendo, tá doendo. Eu nem sei se eu cheguei a contar o que foi isso. Mas ontem dei a faxina, né? E quando eu terminei, que inclusive eu tinha almoçado, eu já tava lavando a vasilha do almoço. Quando eu terminei de lavar, tinha tipo descascado, sabe? Tava a pele assim pra cima. E, gente, tá na carne, tá doendo. Encosta assim, ó, dói. Tá na carne, então eu não tô conseguindo fazer muita coisa. Imagina, pegar peso pra fazer desenvolvimento não ia funcionar. E ainda corre o risco de pegar uma infecção, né? Então eu não fui hoje. Não foi uma desculpa, porque não deu mesmo. Eu não sei se vai dar pra vocês verem, entenderem, sabe? Mas essa parte que tá mais vermelha já tá na carne mesmo. É como se tivesse arrancado um pedaço do
calo, sabe? Meu senhor. Aí em volta tá meio vermelho, não sei se tá dando pra ver também. E não tem jeito, tem hora que a gente precisa ser mais inteligente, porque eu ir lá e pegar uma infecção, eu ficaria mais tempo sem ir do que eu tratando agora antes de piorar, tá entendendo? Lembrei que eu tenho tintura de iodo. E não menos importante, meu kit já está aqui. Água e livro, prontinho. Eu já quero começar dando um exemplo para vocês, que inclusive eu utilizei no vlog passado, ou no vlog retrasado, não tenho certeza, que foi do inglês. No ano passado eu decidi que eu precisaria aprender inglês, e eu precisava dedicar tempo a isso. Só que eu tava trabalhando muito, estudando outras coisas e fazendo outras atividades, além do inglês que eu queria acrescentar na minha rotina. E eu precisava abrir mão de alguma coisa. E do que eu abri mão? Eu abri mão do Instagram, porque lá eu gastava muito tempo, porque eu criava conteúdo, eu postava todo dia, e isso tomava muito do meu tempo. Então eu decidi que abriria mão dele e dedicaria esse tempo ao estudo, e também decidi que acordaria mais cedo para estudar inglês. E acabou que eu vi 2 pontos positivos na minha vida depois que eu fiz essa mudança. Primeiro ponto positivo, tive mais tempo para estudar aquilo que seria útil para mim, que seria de crescimento pessoal. Segundo, que no Instagram a nossa atenção ela é muito fragmentada. Você gasta ali 15 minutos em um vídeo, já muda de tema completamente, gasta só mais 15 segundos e por aí vai. Você fica naquele scrolling eterno ali. Isso nos desacostuma, talvez, de conseguir sentar e estudar ali por 1 ou 2 horas seguidas. Porque a gente fica cheio de notificação, de distração, e a gente não consegue sentar para estudar. Só que quando a gente precisa, de fato, estudar algo mais profundo, que demanda mais da nossa atenção, nós precisamos ser capazes de manter o foco por pelo menos 1 ou 2 horas. E por isso que sair do Instagram, para mim, foi uma excelente estratégia. E olha que eu já usava ele de forma consciente. Eu só entrava, postava, via, assim, conteúdos bem pontuais, mas sair dali me ajudou muito a manter esse foco, aprofundar e conseguir aquilo que eu queria. Pra você parecer no meu querido vlog. Eu amei. Nossa, porque a terra tá dura. Ah, porque tem que molhar, né? Vou mandar você fazer que você tá com roupa ali. Limpador de chão. Queridos, um ponto importantíssimo para falar. Todo dia de manhã eu estudo inglês. E eu faço todos os tipos de exercício, estudo pela manhã. E sempre que chega o exercício de fala, eu enrolo pra fazer ainda, tá? Mas como é o que eu mais preciso melhorar, eu não pulo ele, eu não deixo de fazer. Mas eu faço todos os outros primeiro e deixo ele por último. Só pra vocês terem uma ideia de como eu ainda fico adiando a fala. E aí hoje eu resolvi fazer diferente, né? Falei, já que eu tô fazendo esse vídeo, é o primeiro que eu tô fazendo. E assim, sinceramente, quando eu estiver falando mesmo em um nível absurdo, eu vou vir falar com vocês e lembrar desse tempo aqui, que a gente sofre primeiro. Eu tô aqui já falando, 5 horas da manhã eu tô falando. Bem, sabe quando você fala que seu treino foi guerra? Meu treino quando eu dou hoje foi guerra. Como se eu nunca tivesse treinado na minha vida. Pois bem, vlog, se tem uma coisa nessa vida que eu amo, é comer em boa assim, ó. E eu tô amando essa fase de comer arroz, a carne por cima e um cheiro verde. Só tá tendo cebolinha aqui em casa, mas eu prefiro salsinha. Mas é tão prático, é tão bom, é tão gostoso e é tão dentro da minha dieta.
Então primeiro eu como o prato de salada e depois eu venho com isso daqui e fechou. Assim, perfeito. Um detalhe, se me perguntarem um defeito meu, é isso aqui, ó. Gente, eu adoro comer assim, com a perna aqui em cima, escorada aqui, completamente deselegante, mas eu adoro. Eu, inclusive, aproveitei e organizei a minha dieta pra conseguir seguir tudo certinho. Fiquei muito doente nesses tempos. Esse mês eu vou fazer o exame de sangue. Não fiz ainda por causa de alguns outros detalhes. Mas cuidar mais, focar mais nisso também. Ó, focar mais nisso também, sabe? Focar mais no o treino, até que eu tô bem ativa, graças a Deus. Depois que mudou a planilha, eu foquei mais, melhor e voltei agora pra luta. Mas a dieta, assim, é aquele negócio, eu vou fazendo o que eu sei que é saudável, normal da cabeça. Mas quando você acerta tudo, você calcula tudo e pesa tudo, fica um negócio mais assertivo. Ô, gente, olha a percepção do outro quanto a isso que eu falei. Se eu tivesse que citar um defeito como se eu não tivesse nenhum, como se fosse raro encontrar um defeito. Não, foi só um modo de falar. Em meio a tantos, esse é um deles. Na verdade, não seria nem defeito, seria quais ações deselegantes eu faço. E essa é uma delas. O que você faz na academia? Eu gosto da ficha nova, mas olha assim. A ficha nova dela. Teria coragem? Quero ver se ela vai colocar isso no vlog. Gente, vamos continuar a nossa conversa? Eu nem sei onde eu parei, pra ser bem sincera, mas eu ainda tenho muita coisa pra falar. Na verdade, eu quero começar fazendo uma pergunta. Em que você tem colocado a sua energia? Porque onde você coloca a sua energia, o seu tempo, é onde está a sua vida. Se você gasta a sua energia e o seu tempo vendo picuinha na internet, acompanhando a vida dos outros, deslizando ali o TikTok, o Instagram, seja o que for, a sua vida é isso. Trazendo aqui uma definição para vocês. O foco é uma ferramenta canalizadora da energia cognitiva, mental e psicológica. E aí por isso que eu te perguntei onde você tem gasto a sua energia. Porque essa energia ela é limitada. Então se você gasta um bom tempo ali só girando as coisas, só acompanhando a vida dos outros, só assistindo série, novela e etc. Isso é a sua vida. E aí se você decide depois de gastar tanto tempo nisso, fazer algo que é útil de fato, sua energia já vai estar baixa. E aí, ao invés de mudar de fato a sua vida, você só está acompanhando a vida dos outros. Então, por exemplo, você gastou o dia aí acompanhando, vendo série, os stories e etc. E aí quando você decide ali no fim do dia que vai estudar, você não vai, porque você já gastou sua energia, porque ela é limitada. Então aprenda a direcionar a sua energia, o seu foco, naquilo que você quer pra você, de verdade. Vou até trazer um exemplo aqui pra vocês. Certa vez eu ouvi o Baso falando que quando ele mudou de país, a memória RAM dele esvaziou. E ele faz essa analogia, né, de que o nosso cérebro tem ali uma memória RAM. E que quando ele se mudou, essa memória RAM ela foi esvaziada. E por que foi esvaziada? Porque ao se mudar, ele parou de se preocupar tanto com violência, a poluição visual, ela não existe mais, os problemas na cidade. E quando ele mudou de país, ele percebeu que a mente dele esvaziou. E com isso, ele tinha espaço de sobra para pensar e fazer outras coisas. Ele tinha energia de sobra para fazer e pensar em outras coisas. E é difícil falar isso, mas já entrando em um outro tópico que é uma continuação desse, alguns lugares que moramos aqui no Brasil destroem a nossa cabeça. E aí fica aqui o meu primeiro conselho, o segundo, nem sei se eu já dei algum. Na primeira oportunidade que você tiver, você vai mudar. Você vai sair de onde você mora. Por exemplo, não é julgamento nem nada disso, é a realidade. Se você for ir nas favelas e periferias, você vai perceber assim, de cara, que existe um ruído muito alto, o barulho é muito alto. Então tá sempre ali com uma música alta tocando, tá sempre com gente gritando, sempre com barulho ali de máquina de construção carregando não sei o que, buzina, sabe?
Sem contar na poluição visual, na bagunça, na ausência de uma boa estética. E isso ocupa lugar na sua mente. Isso te deixa cansado. E aí, quando você faz essa migração, quando você sai desse lugar e vai para um outro, por exemplo, você percebe que é silencioso. Você percebe que não tem tanto barulho assim. É barulho de criança, de cachorro, de alguma coisa. Mas aquela poluição, aquele ruído não existe mais. E isso abre um espaço na sua mente para você pensar, estudar e trabalhar outras coisas. É isso. Na primeira oportunidade que você tiver, você vai sair daí. Eu tinha falado assim, se você gasta tempo assistindo série, filme, muitas vezes nós podemos parar para assistir com intenção. Eu quero ver esse filme porque eu quero tirar algo daqui, que às vezes psicólogos usam ali na sua prática clínica e por aí vai. Mas, se você assiste por vício, se é que eu posso dizer assim, para. Ou então diminua. Porque é o seguinte, sabe quando você assiste tanto que você fica viciado e esperando ansiosamente o próximo episódio, o próximo capítulo, seja o que for? Você precisa saber o desfecho daquela trama, porque você quer saber como que aquilo vai se resolver. Esse é o grande problema, porque o seu foco está direcionado nos problemas dos outros, ou que nem existem. E aí a sua memória RAM está sendo gasta com aquilo que não importa. Gente, isso é muito sério. Você fica gastando a sua energia, o seu foco, a sua concentração nos problemas dos outros, ou que não existem, né? Que é no caso aí das séries, novelas, filmes e etc. E você não para pensar na sua própria vida. Você não muda a sua própria vida. É por isso que você não consegue focar nos seus estudos ou no seu trabalho ou naquilo que você precisa. Sabe o que eu tava pensando aqui? Gente, tem hora que parece que eu falo que eu tô brigando, né? Se fizer diferença, aceite isso. Tô brigando com você. Mas não, é porque quando eu vou falando muito, eu vou ficando meio, sabe? Poxa vida, já lembrei de outra coisa, que também é uma continuação, tá? Quando você gasta o seu foco e a sua energia nos problemas dos outros e aí não tem tempo para fazer aquilo que é seu, você não desenvolve a sua metacognição. O que é metacognição? É a capacidade de pensar acerca dos seus próprios pensamentos. Você não consegue se perceber. Você não consegue refletir assim, nossa, eu fui mal naquilo porque eu fiz isso ou eu não fiz isso, por causa de tais atitudes. Você não consegue fazer uma autoavaliação. O que você sentiu, essa autoconsciência? Porque a metacognição ela é uma habilidade de estar presente. Não sei se deu para perceber isso, para entender isso aqui enquanto eu falei também. Porque você pensa mais ao invés de fugir do problema. Você pensa acerca do problema ao invés de fugir dele. E aí, pensando mais sobre exemplo, acho que fica mais fácil com exemplo, né? Eu dei o primeiro aqui exemplo que foi do inglês. E quando eu trabalho a minha metacognição, eu percebo quais métodos de estudo funcionam para mim, para eu conseguir memorizar, para eu conseguir aprender, para eu conseguir desenvolver melhor. A metacognição ela te ajuda nisso. Porque aí eu consigo entender, olha, isso aqui não funciona pra mim, mas isso aqui funciona. E aí o meu foco ele é direcionado para aquilo que funciona para que eu consiga desenvolver melhor, entendeu? E aí por consequência você fica mais focado, nesse caso aqui no estudo, e você se organiza mais. Porque, poxa vida, se é esse método aqui que funciona comigo e eu fiquei focada nele, eu me organizo para estudar somente com esse estilo, porque é o que funciona. E aqui tá uma segunda chave. Eu já nem sei quantas chaves que eu falei. Nem sei se eu falei chave. Mas a organização, ela é o segredo do foco. Porque durante essa metacognição aqui, eu pensar acerca dos meus próprios pensamentos, se eu só percebo que esse funciona e esse não, e não fizer nada a respeito disso, eu continuo sendo uma pessoa desorganizada e desfocada. Mas se eu organizo para que esse aqui que funciona comigo e estudar somente com ele, eu me torno mais organizada e mais focada. Tá vendo que uma coisa vai levando a outra? É uma cascata, e uma cascata positiva. E aí, por exemplo, eu gasto ali um bom tempo estudando, mas eu também não passo de 120 minutos, porque é o tempo, nesse caso, né, 2 horas, porque é o tempo de foco. Aí você precisa respeitar o seu ciclo também. Depois disso, pode ser que você não absorva tanto conhecimento, então dá uma pausa, sabe? Dá uma descansada. Dá uma descansada, mas para esclarecer, descansar
não é ficar deitado e não fazer nada. Descansar é mudar de atividade. Então, ao invés de ficar ali sentado estudando inglês, você vai ler um livro de um outro assunto, entendeu? Ou então você vai fazer uma outra coisa. Você vai treinar. Você vai fazer uma refeição se estiver na hora, se estiver com fome. Mas não é assim, parar de fazer nada por um tempo. Não. E aí depois você volta. Se tiver tempo pra isso ou se for o seu objetivo. Meu Deus, eu vou dar uma pausa aqui porque eu falei demais. Vou almoçar. Vou comprar presente mais tarde. Tem aniversário da minha madrinha ainda. Que é uma dica que nada a ver, mas que faz parte aí dos últimos vlogs e desse também. A Amazon tá com a promoção de livro. Aproveita pra comprar. Gente, eu acabei de achar minha roupa. Olha, essa blusa é minha. Sério mesmo. Sério mesmo. Gente, esse Smiggle. Eu amei esse troll. Você tá linda. Deixa eu fazer o cabelo. Olha, fica ali de longe. Bom dia, vlog. Preciso falar de um detalhe que eu julgo ser importante dentro desse tema de foco, que é o seguinte: talvez você tenha um medo de dedicar o seu tempo ou focar em um tipo de estudo ou trabalho, ou seja o que for, por algum trauma que você teve ao longo da sua vida. E então o seu subconsciente ele construiu isso. Vamos de exemplo. Vamos supor que lá nem precisa ser infância não, tá? Pode ser enquanto você fazia sua universidade aí. E talvez foi chamada a atenção de uma forma incorreta ou corrigida de uma forma incorreta enquanto apresentava um trabalho, por exemplo. E aí você se travou diante dessa situação e sempre que você precisa fazer um trabalho, é difícil. Ou você não faz, ou você não consegue. Porque o seu subconsciente construiu essa narrativa, que se aconteceu uma vez, vai acontecer sempre. Ou te trava para não conseguir fazer mais. E aí sabe o que você faz? Você cria outras atividades para continuar evitando aquilo que precisa ser feito. E pensa, essa desculpa é excelente, né? Não vou fazer a coisa X porque eu tô fazendo a coisa Y. E você acaba gastando ali sua memória, sua energia, seu foco com aquilo que não importa. E é importante dizer isso porque se você é esse tipo de pessoa, acredito que uma dica aqui não vai mudar a sua vida. Você precisa fazer um tratamento para que esse trauma não gere mais consequências. Eu vou até ver qual é a forma certa de falar isso. Vou pedir ajuda aqui aos universitários. Mas se você é esse tipo de pessoa, busque ajuda para tratar rápido, para você seguir com a sua vida. Jantar cedo, deitar cedo, faz pipoca e assistir uma série. Aqui, ou janto ou como pipoca. No seu caso, né? É que essa luz sua aí não, você tava boa, tá? E a câmera nem faz jus a isso.
cozinheiro da noite. Nossa senhora, ainda tem isso, né?